Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, pois só Ele é digno de tal. Evangelho que escreveu São João, amados, capítulo 9. Evangelho que escreveu São João, capítulo 9. Faremos aí mais uma outra leitura. Enquanto você encontra, eu agradeço a Deus mais uma vez pela confiança do nosso pastor, pelo privilégio de ministrar no altar desta casa. Agradeço a Deus pela vida do servo do Senhor. João capítulo 9, versículo 2, quem achou, diga amém. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém, queridos? Agora encontra aí, lá no Antigo Testamento, não Velho, mas Antigo Testamento, o livro de Jó. Não tenho pretensão alguma de me alongar, mas de meditar um pouco com os irmãos sobre essas duas passagens distintas, porém interligadas pelo conteúdo espiritual que o Espírito de Deus assentou no nosso coração. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Amém, queridos? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Somente até aqui. Amém, queridos? Meu desejo é, mais uma vez, que o Senhor fale conosco. Como sempre uso a palavra, fala do apóstolo Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a Ele continue sendo toda a honra e toda a glória por falar ao nosso coração. Tanto o que João relata, quanto o que contém no livro que leva o nome desse homem, um dos principais desse livro, o livro de Jó. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jó e conhecemos também a narração deste fato que João faz questão de escrever. Eu gostaria de meditar com os irmãos um pouquinho, de mesclar esses dois textos, para meditarmos um pouco numa questão que ainda intriga muita gente, ainda causa espanto, ainda causa uma certa indignação na mente de muitas pessoas, por não entenderem e não compreenderem aquilo que somente Deus pode fazer na vida do ser humano. Eu não vou dizer somente na vida do crente, porque Jesus, quando foi à cruz, João vai fazer questão de escrever e deixar isto registrado, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, nós entendemos com o que João está tentando relatar, e se não me falha a memória, Martim Lutero que diz que se toda a estrutura cristã, toda a teologia, só tivesse somente o evangelho que João escreveu e a carta de Paulo aos Romanos, mesmo assim
com somente esses 2 livros, o cristianismo estava garantido. O cristianismo ainda seria forte, seria inabalável, de tão poderosa que é a carta de Paulo aos Romanos e de tão poderoso que é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Aqui, João faz questão de dizer que o sacrifício de Cristo não foi por um grupo específico, não foi por pessoas distintas, não foi por pessoas que tivessem uma condição privilegiada. João faz questão de dizer que a cruz foi por todos, foi para todos. A cruz, ela não somente é algo específico para o povo de Israel, não é algo específico para a igreja, é algo específico para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida de seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse acesso a algo que pertence somente a Deus. De todas as coisas que Deus nos deu de privilégios, a única coisa que era exclusiva dele é a eternidade. Deus, ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade, não tem princípio de dias, nem fim de dias. Deus é quem ele é, sempre será, sempre foi, e não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que possa mudar essa verdade, ou inverter essa verdade, ou colocar qualquer dúvida com relação a esta verdade. Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá. Deus não sofre nenhum tipo de ameaça à sua existência. Não há nada que possa dizer, não há nada que possa cogitar que Deus em algum momento não existiu, não existe ou venha deixar de existir. Nada, nenhum argumento humano, nenhuma superpotência, nada ameaça a soberania do trono do Altíssimo Deus. Mas interessante é que, quando olhamos para esse texto, nós observamos que o autor faz questão de escrever que esse homem, ele faz questão de escrever, esse homem como nós, ser humano de carne e osso, com sentimentos, emoções, cheio de pensamentos, de vontades, esse homem sujeito às paixões da vida, sujeito às intempéries dos dias, lutando todos os dias como eu e como você contra si mesmo, enfrentando uma luta interna contra suas concupiscências, enfrentando tudo aquilo que o ser humano enfrenta. Esse homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Íntegro está relacionado a você e você mesmo. Integridade é algo que você carrega dentro de você. Uma pessoa íntegra é aquela que demonstra integridade não para os outros verem, mas para si mesmo e para Deus. Integridade é algo dentro do ser humano, dentro do seu quarto, sozinho na sua casa, sozinho no carro, viajando, aonde você estiver, você é íntegro. Então aqui o escritor faz questão de dizer que Jó, mesmo sendo um homem, dentro de si mesmo, ou em qualquer outro lugar onde ele estivesse sozinho, ele era um homem íntegro. Mas também o autor vai fazer questão de dizer que ele era um homem reto. Retidão é para os outros verem, integridade é para você. Integridade é entre você e Deus. Integridade é aquilo que Deus vê em você. Retidão é aquilo que os outros veem em nós.
Retidão é aquilo que a gente demonstra com conduta, com palavras, é aquilo que a gente demonstra com atitudes. Retidão é aquilo que as pessoas olham em nós e veem honestidade, veem em nós seriedade, compromisso, verdade. Tudo que precisamos é ser verdadeiro. Nós não estamos em busca de perfeição, porque perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. Falhas todos nós teremos, pecados todos nós ainda estamos sujeitos, e ninguém pode dizer, não há um ser humano que possa dizer eu não tenho pecado, porque senão ele faz Deus mentiroso. E o mesmo João vai dizer que todos nós somos pecadores. Paulo vai dizer que todos estamos nivelados, todos somos pecadores. Quando Deus olha a humanidade nivelada pelo pecado. E a única coisa que muda é quando então a cruz entra na vida de um ser humano. Quando a cruz entra na vida de alguém, aí então a condição dele muda. Do contrário, a sua condição ainda será de pecador, ainda será de um homem, de uma mulher, sujeito às penas do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, infelizmente, o homem, ele está sujeito a isso. Mudando então a sua condição somente através do instrumento a qual Jesus foi pendurado, não a madeira em si. Não é ao madeiro, mas é ao sacrifício, é ao ato, é a entrega. É o momento em que Jesus se entrega. E há um texto bíblico, se não me falha a memória, João também escreve que ele se entregou a si mesmo. Paulo vai, um homem que tem uma visão de salvação como ninguém, vai dizer que ele se entregou a si mesmo por amor, por nos amar, por amar você do jeitinho que você é. Possa ser que eu não lhe entenda do jeito que você é, possa ser que você não me entenda do jeito que eu sou, mas independente daquilo que penso, daquilo que você pensa, Jesus te entende e te ama do jeitinho que você é. E para desmistificar algumas coisas, vale lembrar que Deus muda caráter, Deus transforma o caráter, personalidade Ele trabalha com ela, aperfeiçoando o homem dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, de momento em momento, em experiência em experiência, Deus vai aperfeiçoando a nossa vida. Mas o caráter Ele acaba transformando no momento em que a regeneração pelo Espírito Santo de Deus entra dentro do nosso ser. É por isso que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque o seu caráter é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas esse homem íntegro dentro dele, é por isso que quando Jó vai argumentar algumas coisas, você percebe que Jó argumenta muito forte. Alguns argumentos até parece que Jó está com uma certa prepotência, está tentando se sobressair em algumas falas, mas ele sabia da sua integridade. Esse homem que também demonstrava retidão, e junto com isso se somava o seu temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e vai nos ensinar. A sabedoria nos ensina a viver, sabedoria nos ensina a conviver, sabedoria nos ensina a nos movimentar na vida, nos ajuda a nos movimentar entre nós. Sabedoria é tudo aquilo que nós precisamos, e para ter sabedoria é necessário ter temor a Deus. E aí haverá um texto que vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, mas fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal está intrínseco dentro da vida de Jó. Jó era um homem que sabia o que era isso. Segundo os historiadores, o tempo em que Jó viveu era um tempo em que não havia templo, não havia tabernáculo,
Se não havia templo e não havia tabernáculo, não havia culto. Cada um fazia aquilo que sentia no seu coração, ou porque ouviu de alguém, ou porque teve uma revelação de Deus, como a Abrão. Então esse homem, em algum momento da sua vida, teve um encontro com Deus, a um tal nível, a um ponto tão importante, que ele se tornou um homem íntegro, reto, temente a Deus, e conseguiu entender o que era desviar-se do mal. Conseguiu entender o que era fugir da aparência do mal. Conseguiu entender, antes de qualquer menção à pregação do Evangelho, esse homem entende o que a cruz representava. Aleluia. O autor continua e vai então trazer a história desse homem. Vai narrar um fato verdadeiro, uma narrativa real, não é um conto, não é apenas uma ficção. Embora o livro de Jó faça parte de livros poéticos, e dentro da teologia estudamos o livro de Jó como um livro poético, pela poesia que há nele, pela conjunção dos temas relacionados a sentimentos, a frases motivacionais. Nós estudamos o livro de Jó como um dos livros poéticos. Jó também faz parte dos livros de sabedoria, junto com Provérbios, junto com Eclesiastes. Mas não podemos pegar o livro de Jó simplesmente e aplicá-lo como doutrina, a não ser usar o livro de Jó como substância para a doutrina. Olha que coisa interessante. O livro de Jó não pode ser colocado como doutrina, mas o livro de Jó, ele é substância para doutrinas, para ensinos profundos dentro daquilo que Deus tem para a humanidade. Nós podemos usar o livro de Jó, porque a história de Jó é uma história verdadeira. Então eu quero crer que em algum momento, os filhos de Deus aqui são anjos, e em algum momento que esses anjos vão se apresentar diante de Deus, aparece Satanás também, porque o autor faz questão de deixar isso muito bem claro. Ele não tem medo de colocar, ele não tem medo de dizer, ele não tem medo de revelar algo que ele viu ou ouviu, ou alguém contou como um fato verdadeiro. Senão o Espírito Santo de Deus nem teria permitido que isso entrasse dentro do compêndio bíblico. Então, dentro de um momento, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e se apresenta junto com ele Satanás. Você vai perceber que não é o inimigo de nossa alma que inicia o diálogo, creio eu, porque mesmo ele sendo quem ele é, ele ainda tem juízo, ele ainda sabe quem é que manda, ele ainda sabe quem é que tem autoridade, ele ainda sabe quem é que tem a única palavra, e que jamais Deus o permitiria falar, assim como Jesus fazia com os demônios. Jesus não permitia que falasse, a não ser que ele os interrogasse, que ele conversasse, que ele falasse primeiro, que houvesse uma pergunta, uma indagação, trazendo assim a ideia de que Deus é Senhor no céu, na terra e debaixo dela, e ponto. Não há nenhum ponto, nenhuma sombra de dúvidas da autoridade e da soberania de Deus dentro do mundo espiritual. Mas às vezes a gente não consegue entender isso, algo que até o inimigo de nossa alma entendeu, mas às vezes o ser humano não consegue entender, e ele quer falar antes que Deus fale alguma coisa. Por não entender o que está vivendo, quer argumentar. Por não entender os seus dias, quer começar a questionar. Por não entender os propósitos de Deus na sua vida, quer começar a indagar as coisas com Deus. E uma vez eu ouvi isso do pastor Adonias numa pregação, eu nunca mais esqueci. Deus pode revelar para você propósitos, mas jamais te revelará processos. Processos são para serem vividos, porque processos servem para amadurecimento, aperfeiçoamento. Processos servem para nos santificar, para nos separar do mundo. O processo de santificação é um processo de separação. Você é separado para algo, você é separado para estar com Deus, para ouvir a Deus. Separado por quê? Porque se você não for separado, você ouve muita coisa e não consegue distinguir quem é que está falando com você, se é você mesmo, se é alguém ou se é a voz de Deus. Pastor, mas dá para confundir a voz de Deus? Não, a voz de Deus é inconfundível.
mas a gente pode não percebê-la, por estarmos com os nossos ouvidos tão cheios de comichões, tão cheio de entulho, tão cheio de malignidade, tão cheio de desejos humanos, tão cheio de desejos e de vontades nossas, que a gente começa a não querer ouvir mais a voz do Espírito Santo e passamos a ouvir a nossa própria voz e seguir os nossos próprios conselhos. Mas aí então o autor vai dizer que naquele dia o inimigo de nossa alma se apresenta também. E o interessante é que Deus estabelece o diálogo, e Deus vai perguntar, e Ele vai dizer que estava aí sem fazer nada, rondando, sondando, porque é isso que Ele faz. Ele roda a vida dos outros, Ele fica ao nosso derredor, bramando como, porque Ele não é, mas Ele brama como leão, para intimidar, para ver que se nessa intimidação Ele acha uma brecha, uma oportunidade, e tudo o que Ele quer é uma única oportunidade. E muitas vezes a gente não percebe isso, e nós damos essa oportunidade. Aqui o que vale é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que quando nós damos esta oportunidade, Deus coloca a mão na brecha. Quando a gente dá as aberturas para que o diabo possa cirandar com a nossa vida, Deus vai e põe a mão, então ele não consegue tocar. Não é porque você é bom que ele não te toca, é porque a graça de Deus te cerca. É aqui onde ele vai questionar com Deus. É aqui onde ele vai tentar jogar diante de Deus que o ser humano, ele só está ali, ele só adora, ele só é íntegro, ele só é reto, só é temente a Deus, porque Deus coloca uma cerca sobre a sua vida, porque Deus estabelece uma proteção divina, Deus estabelece algo sobre a vida do ser humano, e ele vai dizer para Deus: será que Jó teme debalde? Não é à toa que ele te teme. Tu enche a vida dele de bens, cerca a vida dele, olha os filhos dele, dá uma olhada nos filhos dos outros, e olha o filho dele. Eu ouvi um pregador falando sobre os olhos de Satanás sobre Jó. E quando Deus faz a pergunta, ele poderia ter dito assim: não, eu nem prestei atenção, eu estava olhando outras coisas. Mas ele não, em nenhum momento ele vai balançar, ele não tem outro direcionamento. Quando Deus pergunta, ele já fala direto: eu sei quem é esse camarada, tenho observado ele, há muitos dias eu o observo, eu olho, eu vejo tudo isso, e dentro dessa observação eu vejo que os filhos dele são diferenciados. É normal haver entre irmãos certas intrigas, certas desavenças. Lá em casa somos em 4, e eu sei o que estou dizendo. Irmãos se amam, mas às vezes divergem uns dos outros. Mas quando você olha a vida dos filhos de Jó, a gente fica até meio assim. E como tinham comunhão, não perdiam o aniversário de nenhum deles. Creio eu que se esforçavam para estar juntos na primeira oportunidade, não se distanciavam um do outro. Havia divergências, creio que sim, eram seres humanos. Ser humano tem opinião, ser humano tem o seu jeito. Mas olha só, mesmo assim o texto bíblico vai dizer que eles estavam juntos, um na casa do outro constantemente. E Jó, inteligente, levantava-se de madrugada e ia oferecer sacrifício a Deus, pensando nos seus filhos. Olha só, o pensamento dele é somente um: talvez os meus filhos tenham pecado. Ele não oferece sacrifício para que os filhos continuem sendo abençoados. O sacrifício não é para que os filhos sejam prósperos. O sacrifício não é para que os filhos tenham saúde. O sacrifício é que, se porventura tem um pecado. Então a preocupação de Jó era com Deus. Quando Jó ministrava sobre os seus filhos, a preocupação não estava só sobre a integridade dos seus filhos, entre eles só. A preocupação de Jó está entre eles ter ferido algo diante de Deus.
a reverência diante de Deus, a iniquidade diante de Deus, o mau procedimento diante de Deus, porque Jó sabia muito bem que os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra, e então Deus observava seus filhos também. Mas aí esse sagaz inimigo, astuto, que ronda a vida dos seres humanos, acha que vai conseguir colocar algum ponto de interrogação na criatura do Criador. Acha que vai conseguir colocar um ponto de interrogação sobre o barro na roda do oleiro. Porventura, o oleiro não tem poder sobre o barro para desmanchá-lo e fazê-lo novamente do jeito que ele quiser, do jeito que lhe aprazer melhor? Então, quando o diabo lança algo diante de Deus, Deus vai dizer para ele assim: então você pode tocar, toca no que ele tem, só não toca na vida dele, porque a vida dele você não tem como tocar. A alma não pertence a você, esta autoridade você não terá. A vida e a morte está na mão do seu Senhor, amém? Eu não sei o que o médico falou para você, eu não sei o que os médicos falaram para os seus, mas a vida e a morte ainda continua nas mãos do Senhor. Ainda há poder na mão do nosso Deus. O nosso Deus, Ele continua sendo quem Ele é. A mesma visão que Isaías teve é a mesma visão que continua até hoje. Ele está sentado em um alto sublime trono, e o seu séquito enche todo o espaço aonde ele está sentado. O seu poder é de eternidade a eternidade, e operando ele, não há ninguém que possa impedir. Então, o inimigo tenta colocar um ponto de interrogação diante do homem. E vale lembrar que isso aqui sou eu e você, amém? E eu caminho para encerrar. Isso aqui sou eu e você representado na vida de Jó. Jó não está aqui à toa. Jó não conseguiu sobreviver por mais de 2000 anos aqui, não. Jó está aqui porque ele tem um recado para mim e para você. Jó está aqui porque Jó ainda está falando às pessoas, Jó ainda está tentando mostrar às pessoas que vale a pena servir a esse Deus tão poderoso. Vale a pena ser um homem que renuncia todas as coisas para viver dentro de uma intimidade com Deus. Então Deus permite que o inimigo de Jó intente contra a sua vida. Ele vai então, em um único dia, esse homem que o autor dá testemunho de sua grandeza, dá testemunha de sua riqueza, do quanto ele era poderoso na terra, em um único dia, esse homem perde tudo. Esse homem perde filhos, esse homem perde sua riqueza, esse homem é completamente devastado. O seu inimigo ainda volta, ainda vai mais uma vez diante de Deus, porque até aquele momento Jó não pecou com seus lábios. Era como se aquilo que o diabo apostou que ia acontecer, não aconteceu. Então ele retorna novamente diante da presença de Deus, e Deus novamente vai cutucar. Novamente Deus vai colocar diante dele a oportunidade dele falar alguma coisa, e então ele fala. Aí Deus vai dizer para ele assim: tá bom, então toca. Se é olho por olho, dente por dente, se o homem dará tudo pela sua vida, se o homem é capaz de perder o seu contato comigo por dinheiro, por riquezas, por fama, por status, por posição, por saúde, por família, então vai lá. Só a vida dele você não toca, a vida dele me pertence, as demais coisas, vai lá. Então o diabo vem
E você já sabe o que acontece. A um ponto de Jó se assentar em cinzas, nu, com um caco para coçar as feridas. Você coçar uma ferida já é ruim. Imagine você pegar um caco, seja ele de que for, vamos usar um caco de telha, porque é a visão que temos. Pegar um caco de telha e começar a se coçar, pastor Rosino. A pele ferida, a carne viva, a dor intensa no corpo inteiro. Não era uma dor no braço, uma chaga nas mãos, não. Era o corpo inteiro. Eu vejo Deus, eu não sei se você consegue ver, mas eu vejo Deus sentado no trono do mesmo jeito, vendo Jó se coçando com um caco de telha, mas não olhando as feridas que Jó estava ali expondo para qualquer um que pudesse ver, não as lágrimas de sua esposa, indignada com a situação, ferida, magoada, machucada, com um abismo depressivo na sua frente. Deus olha o coração íntegro de Jó, a disposição que Jó tinha em verbalizar algo que perdura até o dia de hoje. Primeiramente, Jó vai quebrar uma corrente de pensamento de que o homem só adora a Deus pelo que Deus pode lhe dar. Esse homem, o maior, o mais rico, a qual o diabo coloca um ponto de interrogação: Jó só te adora porque o Senhor coloca a riqueza sobre a vida dele. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você veio fazer aqui hoje. Deus sabe o que o seu coração estava sentindo no momento em que você entrou, no momento em que você dobrou os seus joelhos, no momento em que você se colocou diante de Deus em oração. Deus sabe o seu sentimento, Deus sabe o que há dentro de nós. E se porventura você veio aqui por qualquer outro motivo que não seja adorar ao Senhor, eu tenho certeza que hoje você sai daqui com isso mudado dentro da sua alma. Não podemos nos apresentar diante de Deus por ter alguma coisa. Eu não estou aqui porque o meu pastor precisava me ver aqui. Eu não estou aqui porque eu iria pregar. Eu não estou aqui porque quero receber alguma coisa de Deus, não. Eu estou aqui porque sou um pobre, miserável, pecador, que preciso da redenção de Deus, e a minha consciência não consegue absorver esta verdade. Então eu preciso adorar ao Senhor todos os dias da minha vida, para que o Espírito Santo de Deus, todos os dias da minha vida, me mostre que eu sou salvo, que o sacrifício na cruz é verdadeiro, que o sangue da nova aliança está derramado, para que cada um de nós pudéssemos estar aqui de cabeça erguida, com um propósito verdadeiro em adorar ao Senhor diante da sua presença. Aleluia. Mas o segundo corte que Jó vai fazer é com relação a sentimento, com relação àquilo que o homem às vezes luta consigo mesmo. Jó conseguiu vencer a perda sentimental, familiar. Para Jó, família era importante, sim, porque o texto bíblico vai dizer que ele fazia contínuos sacrifícios pelos seus filhos. Então daqui a gente vê o quanto Jó amava a sua família, o quanto Jó se dedicava em preservar a sua família. Mas a sua família não era mais importante do que o Senhor seu Deus.
As riquezas que Jó tinha lhe colocavam em um alto nível na sociedade da época, sim, mas tudo aquilo que ele tinha não era nada diante da presença do seu Senhor, ao ponto dele dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu vou também sair dessa vida, não importa, daqui eu não levo nada do que conquistei. Jó entende, Jó compreende um dos maiores dilemas dos seres humanos, que é a conquista, que é as posses. A gente não sabe lidar com conquistas, a gente não sabe lidar com posses. É por isso que precisamos constantemente da ajuda do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a lidar com aquilo que Deus tem para nos entregar nas mãos. Precisamos constantemente do auxílio do Espírito Santo. Precisamos constantemente das orientações. É por isso que Jesus disse: eu vou, mas eu vou e vou enviar alguém para ficar aqui com vocês, porque vocês não podem ficar só. O ser humano não pode andar só. O ser humano não pode andar pela sua própria cabeça. Quando então Jó se posiciona diante de sua esposa, diante de sua companheira, que continuou com ele, ela não o largou, não o abandonou, porque no final do texto ela volta a dar filhos novamente para Jó. Tem gente que critica a mulher de Jó porque você não estava no lugar dela, porque você não perdeu 10 filhos num dia só. Pense na angústia daquela mãe, pense no sofrimento de uma mulher que somente dava ordens aos seus criados, e agora está vendo o seu marido se coçar com um caco de telha. Eu sei que às vezes você se ofende quando o seu marido é afrontado, quando o seu marido é mal falado, quando alguém está emburrado com o seu marido, você não gosta. Quanto mais vê seu marido sentado em cinzas, numa situação lastimável, como Jó estava. Ali era uma mulher companheira, verdadeira. A sua fala é de alguém que está em profunda tristeza. Amaldiçoa seu Deus e morre, não quer dizer que ela estava abandonando Jó, não quer dizer que ela não entendia o que ela estava vivendo. E quando a gente não entende o que vivemos, a gente fala o que não deveria falar. Quando não compreendemos os nossos dias, nós não entendemos e falamos aquilo que não deveríamos falar. Agimos como não deveríamos agir. Tratamos pessoas como não deveríamos tratar. Por quê? Porque não entendemos os nossos dias. Isso somos nós, somos seres humanos. Não adianta você querer ser um super-herói, eu sou uma super-heroína. Basta você ser quem você é, de carne e osso, cheio de sentimentos e emoções. Templo do Espírito Santo é assim. Aleluia. Você não é templo do Espírito Santo cheio de concreto, gélido, não. Há algo dentro de você, há uma alma, e você acha que Deus não sabe disso? Acha que Deus não sabe que dentro de nós há uma alma? Há uma alma que está em constante movimento, fervendo dentro de nós. Quando as coisas não saem do mesmo jeito que a gente quer, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente programou, quando a gente não conquista aquilo que tanto desejou, a nossa alma começa a ficar em ebulição dentro de nós. E você acha que Deus não conhece isso? Você acha que Deus não sabe o seu interior? Não, Deus conhece você como conhecia a integridade, a retidão, o temor que Jó tinha diante dele. Sabia que Jó ia resistir firmemente, mas que mesmo Jó resistindo, ele teria que tratar com Jó em um certo momento. E fique de pé em nome de Jesus. A vida de Jó é a resposta para os discípulos, indagando Jesus no capítulo 9. Quem pecou? Ninguém pecou, nem pai nem mãe, não. A cruz quebra isso. A cruz quebra qualquer maldição, irmãos. A palavra de Deus, o Evangelho, o verbo vivo, quebra qualquer maldição.
Não há maldição sobre a vida de ninguém que está debaixo do poder da palavra de Deus. Qualquer fala que a gente possa dar dentro desse sentido não é bíblica, não é verdadeira, não é veraz, não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa, há poder nessa palavra. Então a resposta para os discípulos é justamente essa. Tem coisas que acontecem na sua vida que não é para a sua glória, não é para você, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua família, não tem a ver com seus filhos, tem a ver com Deus, tem a ver com o nome dele ser glorificado, tem a ver com o nome dele ser exaltado. E se ele quiser fazer do jeito que fez com Jó, quem é que vai dizer para ele não fazer? Se Deus quiser operar da mesma forma, quem vai dizer para ele não, eu não consigo, Senhor? Não. Se tudo que vier nas tuas mãos, faça-o conforme as tuas forças. Não tente fazer mais, mas também não faça menos. Não tente ir além, mas também não fique parado. Faça conforme as suas forças, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Depois de Deus tratar profundamente com Jó, Jó vai entender, Jó vai compreender. E mesmo Deus dando testemunho da retidão, da integridade, do temor que ele tinha e da sabedoria que ele tinha de fugir da aparência do mal, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Então tem gente que sabe muita coisa, mas só conhece de ouvir falar. Tem gente que ora demais, mas só conhece de ouvir falar. Tem gente que prega barbaridade, mas só conhece de ouvir falar. O que falta para nós é uma intimidade com Deus, e toda intimidade revela quem nós verdadeiramente somos. Eu tenho o costume de dizer a alguns amigos que eu tenho, que se você sentar na mesa comigo, você vai saber quem eu sou. Se você não senta na mesa comigo, você não sabe quem eu sou. Se você sentar na mesa comigo, você vai ver meus erros, vai ver minhas falhas, vai ver que eu não sou um homem perfeito, não sou um pai perfeito, não sou um marido perfeito, não sou um filho perfeito, não sou um amigo perfeito, mas vai ver que eu sou companheiro, vai ver que eu amo de verdade. Então, relacionamento revela quem somos, mas também revela nossos erros, nossas falhas, revela nossos pecados, mas também revela a disposição que temos. E naquele momento Deus conseguiu extrair de Jó, Deus conseguiu tratar duas questões, duas coisas maravilhosas. Deus conseguiu trazer um entendimento para que o diabo não duvide daquilo que o ser humano é capaz de fazer, quando ele realmente conhece o Deus que serve. E ainda não havia a força, o operar, a indução do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Mas hoje não. Hoje nós temos ajuda. Hoje nós temos um intercessor. Hoje nós temos alguém que ao menor problema que você tiver, você não precisa tirar a sua vida. Por bem menos do que Jó viveu, pessoas atiram na sua cabeça. Por bem menos do que Jó viveu, destrói-se um casamento. Por bem menos do que Jó viveu, um lar é desfeito. Por bem menos do que Jó viveu, pessoas desistem e se entregam à depressão. Não saem mais da cama, não saem mais de um quarto. Por bem menos do que Jó viveu. E hoje eu venho como profeta de Deus para a sua vida, dizer para você, você não precisa se desesperar. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever, e esse Deus é poderoso para operar na nossa vida e nos sustentar em meio às adversidades da vida. Quantos recebem esta palavra? Eu gostaria de orar sobre a sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, traga à sua memória aquilo que você vive. Traga à sua memória as suas verdades, as suas realidades. Agora não é hora de você ficar pensando em outras coisas a não ser em se colocar-se diante do Senhor. Eu sei que existem questões na nossa vida. Eu sei que às vezes a gente não quer encará-las de frente.
Mas hoje Deus está colocando diante de nós uma oportunidade de você derrubar algumas barreiras na sua mente, de você derrubar algumas barreiras no seu interior. Talvez você esteja no seu lar, na sua casa, assistindo este culto, cultuando a Deus conosco, e hoje Deus fala para você: você pode se levantar dessa cama, você pode se levantar desse sofá, você pode se levantar dessa tristeza, você pode se levantar dessa depressão. Há um sangue que foi derramado para que você mude a sua vida. Há alguém que pagou um alto preço para que você mude o estado que você está. Há alguém, e esse alguém está conosco aqui, mas também está com você aí aonde você estiver. Aí aonde você está, seja onde for, aonde você estiver, esse mesmo Deus que está conosco aqui é o mesmo Deus que se manifesta aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, talvez dentro de uma penitenciária, dentro de uma UTI, num hospital, numa clínica de recuperação. O mesmo Deus que se manifestou a Jó é o mesmo Deus que se manifesta hoje, é o mesmo Deus que se manifesta aí onde você está. Agora abra o seu coração diante desse Deus e se declare, se derrame, porque Ele está ouvindo o seu interior. E uma lágrima fala mais do que palavras. Senhor, nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nesta hora, agradecidos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Não são palavras de homens, não são palavras humanas, não são palavras de conhecimento humano, não, porque somos pecadores, falhos e limitados, mas Te damos graças pela palavra do Senhor, pela palavra ministrada pelo Teu Espírito Santo, aplicada, Senhor Deus, dentro da nossa vida, com o auxílio do Teu Espírito. E eu peço ao Senhor, venha nos sondar e nos ajudar a entender, ó Deus querido, algumas questões no nosso dia a dia. Ó Pai, o Senhor tem total autoridade sobre nós. O diabo não tem autoridade sobre a nossa vida. Até mesmo, Senhor Deus, coisas que achamos que é o inimigo de nossa alma, é a permissão de Deus na nossa vida. Não foi o diabo que tocou na vida de Jó, foi o Senhor que deu a permissão. Foi o Senhor porque queria tratar com Jó, porque queria tratar comigo, porque queria tratar com a humanidade. E hoje nós estamos aqui celebrando o Teu nome, glorificando ao Senhor. Então sara o interior, cura cada um de nós, abre a visão, restaura a intimidade, restaura o desejo de viver algo a mais contigo, restaura o desejo de se aproximar do Senhor, de ser visto pelo Senhor. Hoje dentro desta casa nós ministramos isso, Senhor Deus, sobre a vida do Teu povo. Nós recebemos esta palavra para a glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode declarar isso ao Senhor? Aleluia. Você pode dizer isso para Ele? Diga para Ele tocar o seu viver. Você sabe o que você está vivendo, você sabe a sua condição, você sabe como você está. Deus também sabe. Tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o Teu querer. A esperança. Você pode levantar as suas mãos e profetizar isso. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Quem pode aplaudir a Jesus? Faça isso misturando o seu aplauso com glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória ao Senhor. Nós vamos
encerrar o nosso culto, quero pedir para o pastor Rosinaldo vir fazer essa oração, agradecer a Deus por mais um culto. Saia daqui de posse de algo da parte de Deus na sua vida. Eu não sei qual foi a parte desse sermão que você guardou no seu coração, mas eu tenho certeza que uma parte desse sermão, como uma semente, entrou dentro do seu coração. Deixe essa semente germinar. Creia nisso. Creia no que Deus falou ao seu coração. Amém, amados?